Santo Evangelho, perdoe Deus os nossos pecados. Amém. Sentadinhos agora, nós vamos saborear e degustar a liturgia de hoje, que traz para nós, por isso eu pedi perdão quando fiz a leitura da tradução da palavra conforme está aqui, porque na verdade eu gosto da tradução no original, que é o Shabat. O Shabat é o quê que eu ensino a vocês? O dia do Senhor. Que dia é esse? O 7º dia. Como a gente sabe que o nosso Shabat cai no domingo? Porque a ordem que Deus deu foi a qual? Trabalharás durante quantos dias? E vai descansar no qual? A gente começa a trabalhar que dia da semana? Segunda. Contando 6 dias, qual é o 7º? Pronto. Então, nosso Shabat cai no dia de domingo. Pois muito bem. Preste atenção no que aconteceu no Evangelho de hoje. No segundo Shabat, ou seja, no segundo 7º dia do primeiro mês, enquanto ele atravessava o campo de trigo, os seus discípulos arrancavam espigas, as debulhavam com as mãos e as comiam. Alguns fariseus que viram isso disseram: por que fazeis o que não é permitido no dia de Shabat? E aí a resposta de Jesus é muito interessante, porque olha o que vai acontecer. Jesus responde o seguinte: nem sequer lestes o que Davi fez. Leu aonde? Onde estava escrito. Então percebam que Jesus, para ensinar a boa nova, recorre àquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então a base da fé cristã, ela é escriturística. Tem um livro sagrado para ser seguido. Não é tradição oral. A base é a escritura. Muito bem. Vocês não leram o que está escrito? E o que é que estava escrito? Que Davi, com seus companheiros, quando sentiram fome, pegaram lá também do pão da proposição, e foi muito pior do que debulhar trigo, porque foi dentro do templo um pão que era apenas para o sumo sacerdote utilizar. E eles foram lá e saciaram a sua fome. O que aconteceu aqui é parecido por quê? Porque eles estavam debulhando o trigo e comendo, eles estavam com fome. Aí eu pergunto, a lei proibia debulhar o trigo e comer para matar a fome, sim ou não? Sim ou não? Proibia fazer isso? Não, não proibia. O que é que a lei proibia? Fazer qualquer trabalho, servir. O que é que está escrito na lei? No dia de Shabat, não deverás fazer nenhum trabalho, servir. O que é o trabalho de servir? O trabalho que serve para nós. Não é servir de servir para nós, mas é o trabalho que serve para nós. É nesse sentido. Ou seja, eu estou trabalhando para eu ganhar o meu din-din, meu dinheiro, sustentar minha casa. Porque Deus nos deu 6 dias para trabalhar e o 7º dia Deus pediu que nós reservássemos para louvar e adorar a Ele. Os judeus, como são muito cautelosos, desdobraram esse tipo de serviço em o que é um serviço que a gente faz para ganhar dinheiro. Quando a gente vai para o campo debulhar o trigo, é uma atividade servil? É. Mas isso quando eu estou fazendo comercialmente. Ou seja, quando eu e os meus trabalhadores estamos colhendo trigo para armazenar e vender. Mas isso não quer dizer que eu debulhar o trigo para matar a minha fome naquele momento é um trabalho para ganhar dinheiro. Então o que Jesus está chamando a atenção dos fariseus é: vocês leram, mas não entenderam. Na verdade, Jesus chega a questionar: vocês de fato leram o que aconteceu com Davi? E quando Jesus pergunta se eles leram, eles sabem que eles conhecem essa passagem bíblica. O que Jesus está perguntando não é se eles leram. E Davi entrou no templo. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: vocês entenderam o que aconteceu ali naquela passagem? Como Davi que entrou no templo e pegou algo que não lhe pertencia, mas o fez para matar a fome dele e de seus companheiros. Pois muito bem, o que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. E olha que estamos num lugar menos sagrado, considerado menos sagrado do que o templo. Nós estamos pegando algo que não foi separado para o sumo sacerdote nem para ninguém, porque está aqui no campo, a serviço de quem passar aí, debulhar o trigo. E Jesus vai completar, depois que ele lembra aos fariseus e doutores da lei, que parece que leem a Bíblia, mas não compreendem aquilo que estão lendo, ele vai dizer o seguinte: e lhes dizia: o Filho do Homem é Senhor do Shabat. O Filho do Homem é Senhor do 7º dia. Ele vai questionar: ora, quem
de vocês tendo um bezerro, uma vaca, uma ovelha que cai numa cisterna, não vai salvar essa ovelha em dia de Shabat? Ou vai deixar perecer porque é Shabat? Aí Jesus, em outra passagem, vai perguntar: é permitido o que no Shabat? Curar, deixar doente, salvar uma vida ou deixá-la perecer? Então Jesus não está indo de encontro à lei do Shabat. Pelo contrário, ele está revelando para aqueles homens que eram guardiões da lei, que eles não estavam entendendo a essência da lei. Olha que coisa maravilhosa. Pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, vocês com o zelo excessivo, com o zelo que cauteriza a mente de vocês e não com o zelo de fato, estão distorcendo a lei de Deus, porque a lei de Deus traz vida para nós. São Paulo vai dizer hoje, por exemplo, que perseguido a gente suporta, injuriado a gente ora por aqueles que estão nos injuriando. São características dos cristãos. Nós precisamos ter essas características que foram narradas para nós na primeira leitura. E lembrando, sobretudo para quem vai estar assistindo, que a gente está pegando a liturgia de sábado, que celebra a Santíssima Mãe de Jesus em sua natividade. Pois muito bem. E o que tudo isso tem a ver, padre? Porque hoje é a festa de Nossa Senhora, da Natividade de Nossa Senhora. Hoje nós comemoramos o nascimento daquela que disse o sim, aquela sem a qual o seu descendente não poderia esmagar a cabeça da serpente. Lembra da primeira profecia? Quem foi que fez a primeira profecia da Bíblia? Dou um doce para quem acertar. Quem fez a primeira profecia da Bíblia? Em ordem cronológica das profecias. O próprio Deus. Como assim, padre? O próprio Deus fez a primeira profecia da Bíblia? Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta te ferirá o calcanhar e tu lhe esmagará a cabeça. Primeira profecia da Bíblia quem fez foi Deus. E qual foi a pessoa, o personagem para quem a primeira profecia foi feita? Maria, a mãe de nosso Salvador. Então, que a gente não tenha vergonha de louvar a mãe do Senhor. Por isso eu me aborreci hoje de manhã, quando cheguei na Boa Vista, olhei a liturgia diária e cadê Nossa Senhora? Cadê a natividade de Nossa Senhora? Até que fosse como memória facultativa. Mas nem isso tinha. Eu digo, gente, que absurdo é esse? Como é que pode a igreja que confessa ter uma mãezinha querida no céu, uma intercessora nossa, não celebrar a natividade? A pessoa, o ser humano mais importante que pisou nessa terra, chama-se Maria de Nazaré. E a liturgia eucarística tem a cara de pau de tirar a principal característica que nós sempre tivemos, que é, quando a gente fala da Maria, como é que a gente fala? Virgem Maria, Santíssima Maria, não é assim? Nossa Senhora. A gente nunca se reporta à mãe de Jesus pelo primeiro nome. Eu nunca vi. Estou fazendo hoje 49 anos de idade, 30 e tantos anos de igreja, nunca vi qualquer padre que seja, qualquer pessoa que seja, qualquer liturgia que seja, se dirigir à mãe de Jesus pelo primeiro nome, Maria. Mas está lá na oração de hoje, da liturgia, Maria, mãe de Deus. Oxe, deixou de ser Virgem Maria? Deixou de ser Santíssima Maria? Não entendi. Entende? Santa Maria, mãe de Deus? Que as características que sempre acompanharam a mãe de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu tomei um susto. Não sou acostumado a esse tipo de novidade, né? E nem estou aqui para criticar a liturgia diária, estou só para dizer que é preciso que nós não nos envergonhemos disso. Porque não há nenhum problema em chamar Maria de Santíssima, da Santa Virgem Maria, da Sempre Virgem Maria, porque ela é o que é, não porque ela pediu, não porque ela solicitou, não porque ela disse, Deus, só vou servir se eu for assim. Se as pessoas me chamarem de Santíssima, se as pessoas me chamarem de Sempre Virgem Maria, senão não quero. Ela não disse isso. Ela é do jeito que é, porque nós, os cristãos, fomos descobrindo ao longo da história que assim era. Não foi a igreja de 1950 que inventou isso. A igreja há muitos anos celebra assim, há mais de 1000 anos celebra isso. A igreja entendeu e descobriu isso na Sagrada Escritura também. E São Paulo vai dizer uma coisa que eu achei fantástica na primeira leitura, ou a outra coisa fantástica, que a gente não deve ir além do que está escrito.
Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine e não vos inchar de orgulho, porque a gente está servindo a Deus, a gente não deve ter orgulho, tomando partido de um contra o outro, e a não ir além do que está escrito. E mais uma vez, reforçando o que eu digo a vocês, a fé cristã católica tem a sua base na Sagrada Escritura. Paulo está fazendo referência direta à Sagrada Escritura que ele tinha nas mãos na época. E não só isso. Antes mesmo do último apóstolo falecer, fazer sua Páscoa, o próprio Pedro já comentava sobre como é que era as Escrituras, as cartas de Paulo. Pedro chega a dizer, olha, nas cartas de Paulo tem algumas passagens que são muito difíceis. E aqueles que são mais incultos utilizam essas passagens bíblicas para a própria perdição. Então, sim, tinha as escrituras, sim, à disposição dos primeiros cristãos. Claro que não bonitinha assim, com zíper e tudo, mas tinha. Os primeiros cristãos continuaram indo na sinagoga em dia de no Shabat, para ter acesso às escrituras e depois iam partir o pão nas casas. A igreja, depois que começou a tomar corpo, foi organizando essas mesmas leituras e trazendo esses pergaminhos também para dentro da sua liturgia. Ou seja, a fé cristã católica é baseada na Sagrada Escritura. A igreja nasce tendo por base a Sagrada Escritura, porque é a igreja que escreve o Novo Testamento. De fato é. Mas nem por isso ela deixa de surgir sem nenhum tipo de leitura escriturística. A igreja nasce com uma base escriturística e começa a construir o Novo Testamento em cima da estrutura do Antigo Testamento. O Salmo de hoje tem a primeira frase que é muito interessante. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que invoca lealmente. E aí que entra a importância da festa de hoje, do nascimento, natividade de Nossa Senhora. Porque eu desconheço. Se você quiser me apresentar, folhear a Bíblia toda e me apresentar, me apresente, mas eu desconheço. Ser humano que tenha cumprido, que tenha invocado lealmente. Ser humano que, por exemplo, se enquadre naquela passagem quando o povo chega até Jesus e alguém de lá, né, que está ali na intermediária, grita, Senhor, Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aqui, querem falar contigo. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E vai completar dizendo, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha palavra e as põem em prática. E aí os nossos irmãos distraídos vão dizer o quê? Os nossos irmãos distraídos / separados vão dizer o quê? Tá vendo aí que Jesus não dava essa importância toda que vocês falam para Maria? E é mesmo, meu filho. Vamos analisar de novo o texto? O que é que Jesus respondeu? Que é minha mãe e meu irmão. Aquele que faz o quê? Escuta a minha palavra e a põe em prática. Eu só tenho uma pergunta para o meu irmão distraído. Você conhece, meu irmãozinho distraído, um ser humano que tem escutado a palavra de Deus e posto em prática mais do que a mãe de Jesus? Que tenha conseguido superar a mãe de Jesus em obediência? Se você conhecer, me apresente. Eu desconheço. Logo, Jesus está dizendo que a mãe dele é mãe dele 2 vezes. Porque é quem escuta a palavra dele e a põe em prática. Mas Maria é mais do que essa mulher que escuta a palavra e põe em prática. Maria é aquela que muda os planos de Deus, sim ou não? E você prova isso na Bíblia, seu padre? Onde é que está escrito na Bíblia que Maria muda os planos de Deus? Vamos lá, as bodas de Caná. Faltou o vinho, Maria era íntima do casal, estava lá, viu que tinha agonia, chamou os funcionários e perguntou, vocês estão assim inquietos por quê? Qual é o caso? Estou sentindo tensão em vocês. Ah não, Maria, sabe o que aconteceu? Está faltando o vinho. Eles calcularam mal. A festa são 6 dias e o vinho só vai dar para hoje. E olhe lá, talvez no final da noite não tenha mais vinho. Tá certo. Espera aí que eu vou resolver. Filhinho, vem cá. Olha, eles não têm mais vinho, meu filho.
Você vai precisar dar um jeito, eu sei que você pode. Minha mãe, minha hora, o meu combinado com o Papai do Céu, não é para começar agora. Como é que é, meu filho? Minha mãe, meu combinado com o Papai do Céu, agora não tem nada a ver com milagre ou alguma coisa agora, não. É um outro momento. É mesmo? Tá bom. Vem cá, filhinho querido da mamãe, vem cá com a mamãe. E leva ele para a cozinha. Chama os funcionários, os empregados e diz, olha, tá vendo esse rapaz bonito aqui? Meu filho, viu? Prazer conhecer, Jesus de Nazaré. Pode fazer o que ele mandar, porque ele vai resolver o problema. Faça tudo o que ele disser. Jesus deve ter arregalado os olhos, olhado para cima e ter dito assim, Papai do Céu, desobedecer mamãe é que eu não vou, né? Dá licença que eu vou fazer o milagre. Perceberam? Mudou o plano de Deus. Foi Jesus quem disse que não estava nos planos de Deus fazer o primeiro milagre ali naquele casamento. Não sou eu que estou inventando. Mas, em atenção à palavra de sua mãe, ele mudou o rumo da história e fez o seu primeiro milagre e começou o seu ministério. E não foi nenhum milagre de cura e de libertação. Foi um milagre para que a festa não acabasse. Não foi nenhum milagre vinculado à cerimônia sagrada do matrimônio. Jesus não foi lá e impôs as mãos no casal porque o sacerdote que ia fazer o casamento passou mal. Foi para a diversão do povo. Ele fez e produziu o melhor vinho. Então percebam, Maria é esta mulher. É nada mais, nada menos do que a pessoa que consegue mudar com um pedido a programação de Deus. Aquilo que Deus pensou para nós, pela intercessão de Maria, foi modificado. Então essa é a mulher que nós estamos celebrando hoje. Não é uma mulher qualquer. Não é Maria, a mãe de Deus. É a sempre Virgem Maria, mãe de Deus. É preciso que a gente esteja atento, porque se a igreja, liturgicamente, começa a abrir mão de falar aquilo que Maria é de fato, porque a gente descobre que ela é assim quando lê a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, a gente entende que Maria é uma mulher santíssima, a gente entende que Maria foi sempre virgem antes, durante e depois do parto. Tudo isso a gente encontra na Bíblia. Não está escrito textualmente, mas a gente encontra todas as pistas para entender que ela assim o foi. Por quê? Porque está escrito. Que a gente tenha intimidade com essa palavra, para a gente parar de, às vezes, falar bobagem. Sobretudo, eu fico triste quando eu vejo na internet, porque a internet popularizou, né, o falso conhecimento, o pseudo-conhecimento. O que tem de gente dizendo bobagem na internet não está escrito, pelo amor de Deus. Né? Os doutores de internet estão aí dizendo cada aberração que, meu Deus do céu, tenha misericórdia, Senhor, e compaixão. Mas para nós que somos cristãos, de tradição católica ortodoxa, o que é tradição católica ortodoxa? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Igreja católica é uma coisa, igreja ortodoxa é outra. Ser cristão católico e ortodoxo significa dizer o seguinte: eu sou um cristão cuja fé é universal, eu sou um cristão cuja doutrina é sã, é reta. Entende? Essa subdivisão entre católico romano, católico ortodoxo é coisa dos homens. Entre os cristãos não existe essa subdivisão. Todo cristão ele é católico / ortodoxo. Fora disso, existem quem protesta contra a fé que foi definida em 8 concílios. Os demais concílios não definiram muita coisa diferente do que a gente tem lastrado na Bíblia. Mas 8 concílios, até os protestantes concordam com o que foi definido dos 8 concílios. Eles acham que Jesus é Deus e homem, né? Eles entendem a Santa Ceia, apesar de não aceitar o sagrado, mas entendem que a Santa Ceia é importante. Eles entendem que batismo tem que batizar, embora não coloquem no patamar de sacramento, mas eles entendem isso. Entendem isso por quê? Porque a igreja lastrada na palavra definiu como dogma de fé nos concílios que aconteceram. Então é preciso respeitar 2000 anos de história. É preciso não se render aos modismos. A gente não está aqui para agradar os homens, não. A gente está aqui para agradar a Deus. Essa palavra precisa ser pregada. Se eu, para ganhar mais fiéis na minha igreja, vou começar a parar de falar que Maria é santíssima, que Maria é virgem para agradar, sabe lá Deus quem, eu prefiro nem ser padre. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para falar das verdades que estão lastradas na palavra de Deus. Na última missa eu disse: quem experimentou a graça maravilhosa da Eucaristia não tem o direito de deixar de ser católico, cristão católico.
Quem experimentou a graça da Eucaristia não tem o direito de deixar de ser cristão católico. Por quê? Porque a presença do próprio Deus que você comunga, quando você vai para outras realidades religiosas, que você não tem essa presença, tem só um simbolismo, pergunto eu, que vazio deve ficar na alma desta pessoa? Que um dia comungou do próprio Deus e agora não tem nada para comungar. Só a palavra para ouvir, muita cantoria, muita emoção, muito choro, mas cadê a substância? Que a palavra de Deus que se diz celebrar lá, diz que tem que fazer. O que está dizendo que tem que comungar Jesus? Não sou eu, é a palavra. O camarada diz que segue a Bíblia, mas não comunga do corpo e sangue de Cristo. Que segmento de palavra é esse? Sinto muito, eu não consigo compreender. Então que a gente possa, com a mãezinha do céu, com a Santíssima Sempre Virgem Maria, celebrar a fé, porque ela foi a primeira cristã, a primeira a sair em procissão com a Eucaristia, quando foi visitar sua mãe, sua prima Isabel, e ela exclamou: de onde me vem a graça, a honra, a alegria de ter em minha casa a mãe do meu Senhor. Nós estamos na casa da mãe, o melhor lugar que tem do planeta para estar. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa mãe Maria Santíssima.